agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de começar a trazer as informações, eu venho lembrar a vocês da minha grande parceira, o aplicativo da OneFootball, que me deixa muito bem informado todo santo dia. No aplicativo da OneFootball, além dele ser de graça, você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano e, claro, do Vascão da Gama. Você também pode ver todos os jogos do campeonato alemão de graça. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Lembrando que a OneFootball tem uma parceria com o Vasco e por isso tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro da plataforma. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, vamos começar o vídeo com uma notícia preocupante. O Globoesporte.com publicou ontem a notícia já por volta de 6 horas da noite de que Carlos Palácio não treinou no dia de ontem. Ele sofreu uma pancada no joelho no treino de quarta-feira e foi feito exames nele, não foi detectado algo mais grave, mas devido à pancada ele vai ser avaliado até domingo para saber se tem ou não condições de jogo, mas ele virou dúvida e possivelmente deve desfalcar o Vasco contra a equipe do Bahia. A pancada que ele tomou no joelho foi bem forte. O nome do jogador que deu a pancada não foi revelado. Acidente de trabalho, né, galera? Assim, tão logo eu tenha atualizações sobre a situação do Carlitos Palácio, eu trago para vocês aqui no canal. Inclusive, existia a possibilidade e uma expectativa dele e do Nenê começarem a jogando como titular já o jogo contra a equipe do Bahia. Uma notícia muito boa. Ontem à noite, a equipe do Aston Villa oficializou a compra em definitivo do Philippe Coutinho junto ao Barcelona. O Aston Villa vai pagar 20 milhões de euros ao Barcelona. Vai pagar não, já pagou. E o Vasco tem direito a 2,36% da negociação por ser clube formador. Coutinho saiu do Vasco com 18 anos de idade. E por esse montante aí como clube formador, o Vasco recebe 2,55, 2 milhões e meio de reais pela venda do jogador, e só pelas negociações dele na Europa, o Vasco já recebeu algo em torno de 20 milhões de reais. E somando a venda original, que foi do Vasco para a Inter de Milão, o montante chega a 30. Ele foi vendido do Vasco para a Inter de Milão por 10 milhões de euros na gestão Eurico Miranda, uma venda ridícula, à época a gente ficou muito revoltado. Em 2013, ele é vendido da Inter de Milão por Liverpool por 35 milhões e o Vasco recebeu, à época ali, 750 mil reais. E em 2018, o Liverpool vendeu ele para o Barcelona por 570 milhões de reais. O Vasco recebeu 15 milhões e 800 mil reais com ele. Depois ele é emprestado do Barcelona ao Bayern de Munique por 38 milhões. O Vasco recebeu 844 mil. E para finalizar agora com a venda do Barcelona para o Aston Villa, a venda foi 108 milhões de reais com a cotação do euro de hoje. O Vasco recebeu 2 milhões e meio de reais. Ao todo, Coutinho rendeu ao Vasco 30 milhões de reais. E se somar todos os valores em euro e com a cotação de hoje, o Coutinho já movimentou na sua carreira 1 bilhão de reais ao longo aí desses anos de carreira. Desejar boa sorte aí ao menino Couto, que ele possa continuar brilhando lá na equipe do Aston Villa. Ele está com 30 anos de idade e quem sabe após esse contrato no Aston Villa, ele retorne ao Vasco e encerre a sua carreira por aqui. Beleza? Agora vamos virar a chavinha e vamos falar de Zé Ricardo. O nosso treinador deu uma entrevista ontem no CT Moacir Barbosa e eu gostaria de dividir com vocês alguns assuntos importantes. Primeiro, ele vai falar do grande problema que o Vasco vem tendo nessa temporada, que é o desequilíbrio. Defensivamente, o Vasco tem números muito bons. O Vasco não é uma equipe de estar tomando gol todo jogo, e quando toma é um gol. Salvo aí o clássico com o Fluminense, que o Vasco tomou 2 gols. Mas os próprios jogos com o Flamengo, teve o 2-1 também, foi 1-0, 1-0, jogo do Botafogo, 1-0. Então o Vasco é uma equipe que toma poucos gols. Mas ofensivamente, o termo que eu uso e a galera repete muito aqui nos comentários, é o cemitério de ideias. O Vasco, para criar, é um parto. E o Zé Ricardo foi perguntado: Zé, como achar esse equilíbrio? O Vasco defensivamente vai bem, ofensivamente vai muito mal. Como resolver essa situação? Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando esse tema. Sem dúvida, a gente
todos os dias tentando trabalhar o equilíbrio. Acho que uma equipe de futebol ela precisa ter, entre os seus setores e entre as suas ideias, equilíbrio sempre, né? Então, acho que todo treinador busca isso. Sem dúvida, nós conseguimos bons números defensivos, estamos trabalhando, acho que essa nossa missão. A sequência é muito difícil, como você falou, a gente tem um jogo muito importante contra o Bahia, que é uma equipe muito rápida, né? Uma equipe que ofensivamente tem jogadores muito velozes e vem de bons resultados aí, acabou de classificar para a terceira fase, melhor, a quarta fase da Copa do Brasil. A gente precisa estar bem atento, mas sem dúvida o dia a dia é no sentido de melhorar a construção e a finalização da jogada. Estamos tentando, buscando algumas situações que a gente, como foi no jogo passado, tentando dar um pouco mais de peso. Às vezes acontece, mas os encaixes muitas das vezes não acontecem da forma rápida, esperada, instantânea, como a gente imagina, mas nos resta continuar trabalhando, não deixarmos de ser efetivos defensivamente, como viemos sendo, mas conseguir construir mais, finalizar mais o adversário. Acho que quando a gente consegue ser consistente nos nossos comportamentos, a gente vai se aproximar do resultado. A gente normalmente foca só no ganhar, mas a gente precisa construir esse ganhar e acho que é isso que a gente está em busca no dia a dia aqui no Vasco, no CT Moacir Barbosa, como a gente tem feito diariamente. Bom, e agora vamos virar a chavinha e uma pauta importante. O Zé Ricardo foi perguntado como ele sentiu essa pressão externa do lado de fora, muita gente pedindo a demissão dele, ganha um jogo, desalivia, o outro jogo empata e volta a pressão de novo. Ah, se não ganhar, vai cair. Ele tá nessa situação agora. O jogo, ele ganha Ponte Preta, alivia. Vai pro jogo lá em Muriaé contra a equipe da Tombense, empata, pressão para demissão. Aí ele vem pro jogo do CSA, ganha. Tá sempre nesse ganha e essa pressão vai e volta, vai e volta. Ele vai ter que ganhar do Bahia e é um jogo importante para ver se essa situação dá uma acalmada. O Zé Ricardo vai comentar como ele vem lidando com toda essa situação. A gente entende essas emoções todas, né? Do torcedor, da parte da imprensa. A cobrança nossa aqui, pode ter certeza que é a maior entre todas elas, né? Da gente querer melhorar, da gente querer evoluir e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. Entendo a insatisfação, nós também queremos melhorar em relação à performance. Importante dizer que a torcida está no seu direito da cobrança quando cobra, mas fica bem claro que quando a gente consegue ter a torcida do nosso lado, ela tem ficado muito do nosso lado, mais uma vez estará no domingo, mediante aquilo que já foi me passado sobre venda de ingressos para domingo. E realmente o São Januário vira um caldeirão para o adversário quando ela está do nosso lado. O que a gente sabe é que, do outro lado, existem equipes também bem montadas, com estratégias de jogo, com treinadores experientes, e que nitidamente, nesse último jogo contra o CSA e que possivelmente nesse próximo jogo, também acabam usando isso, né? Dão a bola para a gente, ou quando dão a bola para a gente também tentam passar um tempo do jogo ali para que não saia o gol, se defendendo um pouco mais, para que toda essa pressão se reverta contra a gente, né? O que a gente precisa ter é resiliência, perseverança. O nosso grupo está começando a entender isso, né? Eu acho que nesse último jogo teve, talvez ali um pouquinho, no final do primeiro tempo, saiu um pouquinho do jogo, que isso aí daria condição ao adversário. O que a gente não quer é que isso, toda a força que a gente tem com o São Januário lotado, como nossa torcida cantou o tempo todo e apoiou a nossa equipe, seja uma arma para o adversário. Então a gente tem que estar consciente, estamos traçando uma estratégia para esse jogo, um plano de jogo para essa equipe. Comportamentos coletivos não mudam, mas a gente tem que ter uma estratégia para cada equipe, né, para cada jogo. Foi assim contra o CSA e a gente espera também que a gente consiga ser eficiente contra a equipe do Bahia. Bom, para finalizar, um assunto complementa o outro. O Vasco até aqui jogou 5 clássicos e não vai fazer mais esse ano, perdeu os 5. E as vitórias que teve na temporada foram contra equipes do
futebol carioca ou equipes agora da segunda divisão. E as que o Vasco venceu na Série B, hoje, se você olha a tabela, elas encontram-se na parte baixa da tabela. CSA, Ponte Preta, enfim. O Vasco agora vai ter a oportunidade de pegar o Bahia, que é uma equipe de camisa, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, como é que o Zé Ricardo enxerga esse momento? Uma vitória contra o Bahia poderia consolidar o momento do clube? O Vasco provavelmente vencendo entra no G4. Como é que ele enxerga essa situação? Passa um ganhão mais pro grupo? Ó, agora a gente ganhou uma equipe que tá lutando para ser campeão brasileiro, vai brigar com a gente ganhou. São Januário lotado. O Zé Ricardo vai comentar o peso e a importância dessa partida contra o Bahia, se é que ele acha que tem. Essa é uma pergunta que não é muito simples, né? Matemática, se a gente tivesse vencido um dos jogos que a gente tivesse empatado, que nós empatamos, estaríamos no G4. Então, não mudaria a importância do jogo que a gente tem contra o Bahia, um respeito muito grande. Primeiro, pelo grande clube que é o Bahia. Segundo, por ser uma equipe dirigida por um treinador que eu admiro bastante, que é o Guto. E terceiro, porque é uma equipe que também já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Então, a gente sabe que a Série B esse ano ela é muito disputada. Mas uma vitória contra o Bahia vai nos dar os 3 pontos, que é o que a gente sempre entra em campo buscando, a vitória, né? Algumas vezes a gente tem estratégias que acabam no final do jogo nos aproximando da vitória, mas como eu falei, a gente tem adversários que têm jogadores perigosos, todas as equipes se prepararam bem para a competição, mas eu continuo dizendo que a gente tem que seguir o nosso planejamento. Eu consigo ver que a gente está querendo muito acertar, querendo muito buscar os jogadores confiantes. Acho que o resultado aí sim, a confiança com o resultado positivo, caso a gente tenha no domingo, realmente a confiança aumenta e certamente nos dá a certeza e a confirmação que a gente pode crescer na competição, mas, mais uma vez, a gente não vai subir na 7ª rodada da competição, a gente tem que estar próximo sempre ali, se possível, dentro do G4 sempre, mas o mais importante ali, quando estiver faltando ali 8, 10 rodadas para acabar a Série B, a gente veja comportamento, jogo, rendimento e condições para a gente brigar pelo nosso principal objetivo de que é subir. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? Chegou até que dar essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!